Cumprimentos, amados, com a paz do Senhor. Estamos dando início à nossa 8ª videoaula da nossa lição de adolescente. O tema da lição de hoje é: você está preparado? Nós temos uma leitura bíblica que está baseada aqui em Mateus, capítulo de número 25 e versículo 1 ao versículo 13. O texto bíblico nos fala o seguinte: então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem, comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Temos um texto muito importante aqui no Evangelho de Mateus, que responde à nossa pergunta inicial do tema da lição. Você está preparado? Mas preparado para o quê? Preparado para encontrar-se com Jesus. Preparado para participar do momento em que Cristo há de vir para buscar a sua amada igreja. Nós temos aqui na nossa lição os seguintes objetivos: refletir sobre a postura correta diante da promessa da volta de Jesus, reafirmar a realidade da iminência da volta de Jesus e ensinar sobre a necessidade de nos prepararmos, de estarmos prontos para a vinda do Senhor Jesus. Não sabemos o dia nem a hora, mas devemos estar de prontidão. Hoje eu quero falar com os irmãos sobre o primeiro tópico da lição. Qual tipo de cristão você é? Com ou sem juízo? Esse é o tópico que estaremos tratando neste vídeo. Qual tipo de cristão você é? Com ou sem juízo? Foi o que o nosso autor da lição colocou no primeiro tópico. Jesus disse que o reino do céu se assemelha a 10 moças que pegaram as suas lamparinas e saíram para se encontrar com o noivo. Está lá em Mateus 25, verso 1. Seguindo a narrativa, Jesus apresenta uma divisão entre essas moças. Que divisão foi essa? Versículo 2, quando ele disse assim, olha, 5 eram sem juízo e 5 eram ajuizadas. Todas eram moças, todas eram virgens, todas estavam ali para esperar o noivo. Porém, o detalhe é que 5 eram prudentes e 5 eram nécias. O interessante é que a diferenciação dessas moças não está, por exemplo, nas roupas que elas estavam usando, nem tampouco nas suas condições morais. Por que não? Porque todas eram virgens. Quer dizer, elas não eram pessoas amorais. Elas tinham a sua moral preservada, né? Todas vestiam a mesma roupa e eram igualmente virgens. Mas na forma como elas se prepararam,
para esperar o cortejo nupcial. Aqui é onde está a diferença. Ou seja, aquelas que eram sem juízo, diz o texto bíblico no versículo 3 do capítulo 25 de Mateus. Aquelas que eram sem juízo, o que elas fizeram? Ou deixaram de fazer? Não levaram óleo de reserva, porque havia de acontecer que o noivo poderia vir como previsto, no tempo adequado, onde houvesse, por exemplo, ali, por exemplo, no início da noite, onde a primeira lamparina que foi acesa não gastaria todo o seu combustível, o noivo chegaria, mas havia de se pensar numa possibilidade de o noivo demorar. Aí havia necessidade de azeite em reserva. As 5 virgens que eram prudentes, elas pensaram nessa questão. Elas pensaram consigo, ora, pode ser que o noivo demore. E elas sabiam que não seriam aceitas para participar das bodas junto com o noivo, se alegrar ali junto com a noiva. Elas não seriam aceitas se elas não tivessem com as lamparinas acesas. Entende como isso é importante? E como isso tem a ver com a gente? Entende como a gente precisa continuar sendo luz? Entende como a gente precisa manter o temor de Deus, a comunhão com Deus, a honra à palavra de Deus, a presença, né? A presença do Espírito de Deus em nossas vidas? Como deve isso permanecer conosco? Né? Como devemos evitar extinguir o Espírito? Como nós devemos honrar a palavra de Deus? Porque essas moças, as nécias, não pensaram na possibilidade de haver um atraso na questão da chegada do noivo. As prudentes se prepararam. Quando ouviu-se o grito, aí vem o noivo, então todas despertaram, porque chegaram a cochilar, a dormir. Todos despertaram. Aquelas virgens prudentes, as lamparinas que já estavam apagando-se, elas abasteceram e seguiram ali, né, em direção ao local das bodas. Enquanto que as nécias, as lamparinas começam a se apagar e elas não tinham o que fazer, porque o horário não permitia mais comprar. Elas ainda pedem, né, para as prudentes, dai-nos do vosso azeite, mas não tinha como elas dividirem, não dava para dividir. Então vá lá, vão comprar. As prudentes sugeriram, vão comprar para vocês. Elas saem, mas quando retornam, a porta já estava fechada. E o pior, elas retornam no escuro. Isso é trágico, para não dizer que é cômico. Ei, nós precisamos continuar na luz. Nós não podemos perder o brilho de Cristo em nossas vidas. Nós não podemos perder a comunhão com Deus. Não podemos perder o amor, o zelo, a dedicação ao Todo-Poderoso. Não podemos. Jesus está voltando. Então, a lição nos mostra o seguinte, né? Como é possível observar apenas as moças com juízo consideraram a possibilidade de uma demora por parte do noivo e com isso se prepararam com vasilhas extras. Acontece que o noivo realmente demorou a retornar e durante a espera, todas as 10 moças adormeceram. Quando finalmente o noivo estava chegando, todas acordaram. Porém, apenas 5 moças puderam acender suas lamparinas e as demais estavam sem luz porque não tinham mais óleo. Diante disso, as 5 moças com as lamparinas apagadas saíram para tentar providenciar o óleo necessário. Entretanto, o noivo chegou e apenas as 5 moças ajuizadas puderam entrar com ele na festa de casamento. Olha que sério isso, né? Que nós possamos ser pessoas ajuizadas, que não venhamos ser nécios, que possamos remir o nosso tempo.
A partir de todo o contexto que essa história está inserida, fica evidente que o noivo da parábola é Jesus, e que as 10 moças revelam 2 classes de pessoas que lidam com a promessa de sua segunda vinda de maneira distinta. 2 classes de pessoas. Uns estão se portando com prudência, tendo maior cuidado quanto ao momento da volta de Jesus. Alguns estão buscando fazer uma reserva. Eles não querem perder o contato, eles não querem perder a comunhão com Deus, eles não querem perder a presença do Espírito Santo na vida deles, eles estão constantemente zelando por isso. Outros não se importam com essa questão. Para eles tanto faz Jesus vir agora como não vir, como vir tarde, como demorar, né? Estão vivendo o momento. E nós não podemos apenas viver o momento. Nós devemos viver o momento, mas pensando em um futuro bem próximo. Porque Jesus pode voltar à hora em que não penseis. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.